Olá, pessoal, boa noite. Vou aguardar um minutinho para vocês entrarem, tá? Voltamos de novo à tela pequena, né? A pedido de vocês, então, a gente fará as aulas de sexta-feira, pelo módulo EAD, tá? Portanto, as aulas ficarão também gravadas, tanto para a Isabela, que já estava, e agora vocês, né? Então, vamos fazer, então, as aulas teóricas no dia de sexta-feira, tá, pessoal? E, assim, no dia da quarta, que vocês estão presencial na faculdade, aí a gente faz, então, a teoria, né? E junta de novo com essa prática toda que vocês precisam fazer dessa disciplina, tá bom? Vamos aguardar só mais um tiquezinho aqui, e aí a gente já inicia, tá bom? Vou abrindo aqui, ó, tá gravando, né? Vou abrir o nosso arquivo. Nossa, fazia tempo que eu não abri o Zoom, gente, que até precisei fazer login de novo e tudo mais aqui, né? Então, acho que ele tava pensando assim, acho que esqueceram de mim, né? Então, vamos lá, vamos abrir. Então, pessoal, hoje a gente teria aula prática, né? Que a gente acha que faria alguns reconhecimentos de algumas ordens, né? E espécies de insetos, tá bom? Mas como então a gente mudou esses planos aí, tá? A gente vai fazer a teoria que é lá da quarta-feira, ok? E depois essa aula de sexta vai então para quarta-feira. Só não estranhe, no diário vai estar a sequência correta, tudo bem? Mas aqui nós sempre vamos, então, adiantar a teórica para antes da prática, né? Para que a gente possa acompanhar, tá bom? A nossa aula de hoje, então, seria falar um pouquinho aí, né? Dar um pouquinho dessa noção do que é o uso de insetos, né? Do que é o uso da entomologia, principalmente nessa área forense, tá? Então, um pouquinho de noções de entomologia forense para vocês hoje, tá bom? Bom, vamos lá. A gente sempre começa pelo histórico, né? E, inclusive, uma das tarefas que vocês desempenharam esses dias atrás foi a respeito de um arquivo que eu mandei para vocês, né, lessem e fizessem ali não um resumo, né, mas tentasse apanhar os fatos mais importantes ali que ocorreram, e inclusive falava bastante do histórico também, né, desta área da biologia, então, que trata do uso dos insetos, então, para a área forense, né? E ela está ligada a várias áreas, então, como a gente já conversou, né? Então, o uso de insetos são utilizados para muitas coisas, isso é, principalmente quando a gente toca no nome de entomologia forense, logo a gente já pensa em crime, né? Os insetos podem, então, de certa forma, auxiliar e muito nesse tempo pós-morte, né? Principalmente cadáveres que foram encontrados, né? Em que não se sabe realmente se esse cadáver morreu ali ou não, né? Ou há quantos dias, há quanto tempo aconteceu aquela morte. Muita dessa fauna encontrada, então, nesse cadáver, pode, então, dar muitas das soluções, então, responder a muitas das perguntas, então, que se faz nesse momento de encontrar um corpo. Como também nós já falamos que eles são utilizados aí para muitas outras coisas, né? Para maus tratos, também para entomologia forense urbana, né? Que a gente deu até, eu não sei se foi para a sala de vocês, que a gente já conversou e falou sobre aquele prédio, né, da nossa avenida aqui, da nossa cidade Apucarana, né, em que eles tiveram que evacuar esse prédio o mais rápido, em menos de 24 horas, eles tiveram
que evacuar, devido, então, a um estudo feito pelo engenheiro e que ele descobriu que estava tomado de cupins, né? E aí a gente vai tornar a falar de novo. Então, são muitas coisas que se pode fazer o uso aí da entomologia, tá? Bom, o histórico começa há muito tempo atrás, né? No ano de 1235, lá na China, né? Então, houve um assassinato em uma aldeia ali e ninguém sabia quem tinha sido o culpado, né? Então, existia aquela pessoa que obviamente havia sido assassinada por outra, né? Mas que não se sabiam quem era. Era um trabalhador daquele local e que ele havia morrido a partir de um golpe de foice, tá? Existia o corte profundo e tudo mais, e quando eles encontraram esse corpo, né, estava lá então com esse tipo de ferimento. Mas era bastante complicado saber quem era, né? Porque ninguém sabia que ele tinha algum inimigo ou alguma coisa assim, então não sabiam realmente dizer. Até que veio lá, né, o Sun Tzu, e que ele então reuniu todo esse pessoal daquele local, né, daquela aldeia, então, onde eles moravam, e começou a fazer, então, a sua investigação. Até que, né, e como eram trabalhadores, e o objeto utilizado era um objeto cortante, né, que poderia ser um facão, né, de repente, um martelo não, machado, né, alguma coisa assim parecida, e que ele, então, reuniu esse pessoal e tal, e foi investigar, foi conversar e tal, e papapá. E, normalmente, as pessoas daquela aldeia que trabalhavam costumavam colocar ali os seus objetos de trabalho junto, né? E ele notou que em um dos objetos, em uma foice ali, onde tinham várias foices ali acondicionadas naquele local, tinha muitas moscas sobrevoando, sentando ali o tempo todo, né? E era uma única foice em que acontecia aquilo. Nas outras não se viam as moscas pararem ali sobre aquele instrumento. Foi aí que então ele percebeu que teria então algum tipo de alimento que estava chamando a atenção naquele instrumento. E ele foi ver ali, né? Havia sido limpo, mas a gente sempre sabe, né? Que o sangue ali, ele sempre acaba não sendo limpo totalmente, tá? Então, logo ele então pegou esse instrumento e perguntou quem era o dono daquele instrumento. E aí a pessoa chegou, né, falou que era ele, aí ele começou a pressionar essa pessoa. E realmente havia sido essa pessoa que havia matado, então, aquele senhor, né? Tiveram uma discussão ali, até eram amigos, mas que tiveram uma discussão e que ele, então, acabou desferindo um golpe de foice sobre o amigo, né? E depois ele limpou, mas como a gente sabe que até hoje, né, em cenas de crime, a gente assiste isso em filme, que lavam ali, mas sempre algum vestígio ainda é encontrado, né? O sangue é bastante difícil de ser retirado, né? Leva muito tempo realmente para que a gente tire todos aqueles componentes, mesmo que você tire aquilo, parece que está limpo, componentes do sangue ainda ficam espalhados por ali. E foi com isso que ele concluiu, então, aquele assassinato. Depois de muito tempo, olha, gente, de 1235, ó, viemos para o ano de 1894. Oi, Elaine. Oi, Ai, Pro, tudo bem? bem você? Tô bem. Então, tá bom. E aí, Acabei de chegar do serviço, Pro. ai, coitada, vai ouvindo o que eu vou falando. Tô ouvindo sim. Tá bom. Aí, no ano de 1894, aí a gente já tem o Jean-Pierre Megre, né? Que ele escreveu, então, La Faune des Cadavres, né? Que é a fauna
cadavérica mesmo, né? Então, que ele coloca todo essa fauna, né, de animais que, então, chegam até um cadáver. Então, ele que trouxe todo esse apanhado realmente, né, para esse estudo e que foi a partir daí realmente em que tudo acabou aumentando o gosto por essa área, então, né? Logo mais depois, 1878, também o Magnin, né? Paul Brouardel, 1837 a 1906. Então, existem aí, né, áreas em que eles estudaram e investigaram, principalmente aqui, ó, fala de um cadáver de um recém-nascido, né, que tinha grande quantidade de ácaros também, e fezes, além dele encontrar nesse recém-nascido ali, né, nas vestes desse bebê, essa quantidade de ácaros e fezes, é porque esses bichinhos estavam ali já há bastante tempo, ainda mais que encontrou o quê? Exúvias de ácaros, né? Isso quer dizer o quê? Se eu encontro exúvia, exúvia é o exoesqueleto que foi trocado. E a gente sabe que os exoesqueletos são trocados nos insetos conforme eles vão crescendo, de tempos em tempos. E isso leva tempo, não é verdade? Então, quer dizer que o quê? Essa criança já passava por maus tratos, não era cuidada, né? Se foi encontrado, então, esse cadáver do recém-nascido, né? Ele morto há pouco tempo, e já tinha essa quantidade de ácaros ali presentes nele, é porque essa criança já vinha sendo, então, sofrendo, então, realmente maus tratos, isso é, mal cuidada, deixou-se morrer mesmo, né? Temos, então, alguns ácaros aí importantes também que demonstram, né, dentro dessa área forense, os maus tratos. E no Brasil, a gente teve início desses estudos, né, da utilização da entomologia forense em 1908, com Oscar Freire, né, que acabou trazendo aí esse conhecimento e que a gente sabe que muita gente se envolve bastante, gosta, e essa área é uma das que auxilia muito, né? Não só o da entomologia, mas que outras áreas aí acabaram agregando e sendo adicionadas, né? Como a área da entomologia forense genética, a química, uma infinidade aí de áreas da biologia que são estudadas aí à parte para depois somar um todo. Entomologia forense, ó, cresceu nos últimos 10 anos, né, que a gente vê cada vez mais, então, pessoas interessadas aí em fazer, então, se especializar nessa área, né? A polícia, inclusive, necessita de entomólogos, porque é necessário o conhecimento da vida, do ciclo desses animais, para que possa se trabalhar também nessa área. Então, aspectos relacionados à entomologia forense, olha, entomologia forense ou entomologia médico-legal, que é essa, então, que o estudo dos insetos e artrópodes são associados a questões criminais, né? Então, esses insetos e artrópodes sempre vão ser encontrados em restos de vertebrados, sejam eles animais ou sejam humanos. Pode-se aplicar também entomologia forense em animais, tá, gente? Então, são determinados aí, encontrados, então, utilizados, né, quando se encontram em restos de vertebrados, para determinar o tempo transcorrido desde a morte, tá? Então, já de acordo com o que se conhece, então, né, a biologia desses insetos, se pode estimar esse tempo. Então, é uma ferramenta utilizada em crime contra as pessoas, então, né? Que é o médico legal. É necessário conhecimento detalhado de taxonomia, então eu tenho que conhecer esses grupos de seres vivos, né? Que especificamente são os insetos.
biologia, né? Preciso conhecer a vida deles e tudo mais, não só os grupos, né? Como eles estão classificados, mas como eles vivem, né? Especialmente, e a ecologia de insetos, então, para que se tenha uma análise fiel, tá? Então, é um agregado de áreas de conhecimentos que formam esse entomólogo, então, né? A aplicação desses conhecimentos de entomologia, olha, vai para tráfico de entorpecentes também, tá, gente? Já dou alguns exemplos aqui. Para maus tratos, mortes violentas, revelar o modo e a localização da morte do indivíduo, resolução de morte de não humanos, né, que eu falei para vocês que podem ser utilizados para outros animais também, gado e espécies protegidas, né, outros animais aí é, é, que a gente tem no meio ambiente, e estimar o tempo de morte, isso é, o intervalo pós-morte, que a gente chama de IPM, né? Não só de revelar a localização, mas também o tempo. Em relação a tráfico de entorpecentes, gente, a gente pensa ali, né? Vamos pensar, por exemplo, na maconha. Maconha vem ali toda, né, esfarelada, é uma parte da planta, né, que eles colhem, vão colocar secar e depois vão esmiuçar mais, quebrar mais esse material vegetal para secar, né? E a gente sabe que tudo que seca em ambiente, gente, chás normalmente que a gente compra é liberado aí, até mesmo pela vigilância aí, uma certa quantidade de pedacinhos de insetos que vem junto, tá? Da mesma forma, o que vai acontecer? No meio desses entorpecentes, por exemplo, da maconha que ficou secando lá no ambiente, alguma mosca acaba morrendo, algum coleóptero acaba morrendo e tal, e através desses restos de animais que foram ali esfarelados no meio, pode-se fazer uma análise e saber qual espécie era esse bichinho. Se eu sei qual espécie, eu sei onde que ele incide. Ah, ó, esse aqui é um besouro tal, de espécie tal, e ele é daqui do Brasil, tá? Então é fácil. Então, essa droga pode ter vindo daqui de dentro mesmo, pode ter sido, então, produzida aqui dentro mesmo, ou não. Esse inseto é típico lá do frio da Bolívia, ou sei lá, né? É capaz de chegar a essa conclusão. Em relação a maus tratos, principalmente, né? A gente tem moscas, quando é maus tratos, a gente sabe que a pessoa, vamos supor, ou criança, ou, por exemplo, um idoso, não é cuidado, né? Não é feita a higienização, então, normalmente essa pessoa vai estar suja de xixi, de cocô, ou muitas vezes se é dado um pouco de comida ali, derrama suja, não é tomado banho, e normalmente alguns insetos vêm lamber aquilo. E onde eles acham alimento, eles também botam os seus ovos, né? Fazem a ovoposição. E muitas vezes o que acontece? Acontece, então, dessas pessoas terem misíases, né? Que são aqueles vernizinhos, tá? Então, através disso, dá para saber há quanto tempo essa pessoa, esse verme já está lá, ó, essa criança não toma banho, né? Então, tem o tempo, então, por exemplo, que um berne entra, quanto tempo ele fica dentro da pele para depois ele sair de novo e se tornar uma mosca. Então, através disso se conhece. Mortes violentas também, nós temos, então, alguns tipos de moscas chegando muito rápido a uma pessoa que morre, tá, gente? Principalmente quando é violenta, quando tem extravasamento de sangue, isso, moscas têm um poder de olfato enorme e são as primeiras que chegam em um corpo, em um cadáver, tá? Seja ele humano ou animal. Então, são as primeiras a colonizar aquele ambiente, né? Então,
também elas vão o quê? Se é um ambiente que tem alimento, elas também vão fazer ovoposição. Largam seus ovos, se alimentam e vão, né? Através dessas larvas que vão crescendo, dependendo de quando se encontra esse corpo, você vê quais os tipos de inseto que tem ali. Ah, ó, tem essas larvas aqui. Coleta-se as larvas, tem essa mosca, coleta-se essas moscas também e vai lá tirar, fazer a conclusão ali de qual instar está, né? Em qual estágio está aquela larva, para saber pelo menos há quantos dias ou horas que esse corpo se encontrava morto. Se eu sei que uma mosca, né, daquela espécie demora meia hora, 50 minutos para chegar, chegou, ela é um ovo, daí a pouco, né, a mosca colocou o ovo ali, daí a pouco, o que que acontece? Ela leva um dia para esse ovo eclodir, né? Então, se eu chego e já tenho uma larva eclodida no Instarum, então eu sei que pelo menos, e todas as outras larvas também parecem estar no Instarum, é porque há pelo menos há 24 horas aquele corpo, então, aquela pessoa morreu em pelo menos um intervalo de aproximadamente 24 horas. Revelar o modo e a localização da morte do indivíduo. Muitas vezes o que acontece também, pessoal? A localização, muitas vezes, principalmente quando a gente trata de locais de assassinato, muitas vezes a pessoa mata em um ambiente, mas ela não deixa o corpo naquele ambiente, ela retira daquele ambiente, tá? Então, muitas vezes as pessoas podem ser matadas num ambiente urbano e ser retirado e levado em outro local. Quando, como eu falei que são poucos minutos para que uma mosca possa chegar em um cadáver, né? Então, se eu levo algumas horas para retirar aquele cadáver daquele local, eu posso ter uma mosca que chegou ali e fez a ovoposição em algum lugar do corpo dessa pessoa. Normalmente nos orifícios, né? Olhos, ouvido, beiradinha da boca, nariz, né? E outros mais. E ainda imagine se tiver cortes, tá? Aí que acontece? Esse corpo é tirado, é levado para um local. Eu tenho algumas espécies que elas são mais específicas do meio urbano. Se eu encontro depois esse cadáver lá numa mata longínqua, 10, 15 quilômetros da cidade, uma mata fechada, quase eu não vou ter a mosca doméstica lá. E de repente eu encontro uma larva de mosca doméstica. Aí então se chega à conclusão que o corpo foi movido do local de onde ocorreu a morte. Então, foi lá no ambiente urbano e ele foi removido, portanto, para aquele outro local, tá? Resolução, então, né? Estimar o tempo, que é isso que a gente falou, que é realmente estudar, né? Esses indivíduos, esses insetos que estão ali no corpo e conhecer o ciclo de vida. Se eu tenho ali um coleóptera jovem ainda, o entomologista sabe em qual fase de vida ele está e sabe o quanto tempo ele demora para chegar naquela fase de vida e se tem, então, esse tempo, esse IPM, então, estimado, então, para fazer esse intervalo pós-morte, né? Esse tempo que ocorreu, então, da morte até aquele momento. Existem aí as categorias que a gente falou, né? 3 categorias que são distintas, que é a urbana, controvérsias relacionadas a cupins, baratas e outros grupos de insetos, que a gente falou, né? Inclusive lá, então, do prédio, né? Que muitas vezes se você compra, aí de repente não vai nem 6 meses o cara, sua construção, você começa a perceber que tem, né? Coisas esfarelando e não sei o quê, daí vem o engenheiro e fala, sua casa está condenada. Caramba, mas eu acabei de comprar casa, paguei caríssimo e tudo mais, e que não sei o quê. Você pode, então, entrar então com esse laudo, né? Que encontrou, então, ele vai trazer lá, vai fazer o laudo
e você pode entrar, então, com uma ação a respeito que o cara já deveria saber que essa casa estava condenada, por isso que vendeu a casa e tudo mais. Ações públicas, né? Moscas provenientes de currais e locais de criação de animais domésticos próximas, né, a ambientes urbanos, né, ou que incomodem. A gente sabe que não pode ter criação doméstica também em ambientes muito próximos, né? Pacientes em hospitais ou sobre cuidados de enfermeiros, ações por negligência, né, que isso é maus trato. Se está lá um ambiente, um hospital, e de repente eu vou ver o meu parente, chego lá, meu parente está com misíase, né, está com berne, com sujeira, e isso também pode caber uma ação aí forense a respeito disso. Ações contra necrotério, né? A gente sabe que necrotério é onde as pessoas vão passar para ter a preparação do corpo, e também pode, então, haver, então, muito ataque e ter realmente os insetos, né, sendo atraídos para esse ambientes também. Então, tem que ter toda uma preparação desse prédio e tudo mais para que não ocorra. Ainda mais a gente tem necrotério, né, no centro da cidade aqui, mas que acaba não acontecendo isso, né? Aqui, então, olha, principais pragas urbanas, quando, né, decorre disso, ratos, muito ratos, carrapatos, traça, escorpião, são alguns insetos aí, ó, muita formiga, percevejo, pulga, cupim, são insetos, então, que se pode entrar aí com estudos forenses. Grãos armazenados, outras coisas também, né, outro item que a gente pode também relacionar. Grãos armazenados nada mais é que ter aquele local de armazenamento, por exemplo, de alimentos, né? Vamos supor feijão, tem feijão lá, e a gente sabe que feijão enche demais de caruncho, se ele não estiver num ambiente adequado, né? Caruncho, ou então arroz, aquelas borboletinhas, né? Que dá aquelas larvinhas depois que ficam no meio do arroz. Então, tudo isso é por quê? Porque não está tendo um local ali que é adequado para guardar esses grãos, né? Então, precisa de um local que esteja, não tenha umidade, não tenha fungos e não tenha, principalmente, infestações de insetos aí, ou que depois é lógico, né? Se tem alimento, esses insetos chegam até morrer também nesses locais, né? Restos, ó, de insetos em cereais. Se eu acho muito caruncho, se eu acho insetos no meio dos meus cereais matinais, né? Sejam lagartas em vegetais enlatados, larvas de moscas em sanduíches. Eu já achei uma vez, gente, fiz análise e fiz um laudo para uma pessoa. Ela comprou um pacotinho de bolachinha creme cracker, né? Daquelas que vinha só uma, não é dessa. Agora vem um pacote mais larguinho e vem 3 pacotinhos dentro. Ela comprou um só, de uma marca famosa, tá? E comeu o primeiro, comeu o segundo, comeu o terceiro. Na hora que ela foi pro quarto, tava lá aquele altinho, assim, sabe? Aquela saliência, assim, naquela bolacha. E eis que tinha o quê? Prensado. Então, na hora de prensar, a marca, tudo, no biscoitinho, antes de assar, para poder ir assar, prensou aquele bicho ali. Aí tinha um besourinho pequenininho que foi prensado. E ele veio ali no pacotinho de bolacha. Quem que ia ver, né? E esse cara, ele pediu, ele falou, olha, eu quero um laudo disso aqui, que você encontrou ele aqui, né? O que eu posso fazer? Aí eu fiz o laudo para ele, ele estava tão inteiro ali, íntegro, que deu até para descobrir qual espécie é. Mas pode entrar em ação, né? Claro que esse cara deve ter ganho um monte de pacote de bolacha de novo da indústria, fora as desculpas, né? Consumidores, ó, fraudes em empresas plantando insetos ou partes de insetos em produtos. Aqui é o contrário, não é
o fornecedor que está me dando uma bolacha que está com essa bolacha que nem o dele. Ali tinha até casquinha de bolacha em cima dele, né? Aqui não, é o consumidor cometendo fraude. Ah, eu quero é ganhar, eu vou botar ali um tufo de cabelo dentro da minha lata de, por exemplo, de pêssego em calda, né? Vamos fazer de conta. Então, também existe isso também, tá? Existem estudos para poder descobrir se veio através, então, de fazer plantar uma fraude aí através do consumidor e não pelo fornecedor, tá? Pragas de grãos armazenados, como eu falei para vocês, principalmente, né? Arroz, feijão, né? Que a gente vê ali tudo, ó. Os carunchinhos, né? Que a gente é acostumado a ver em feijão, né? Vira e mexe a gente pode encontrar. Aquelas traçazinhas, né? Aquela borboletinha que sempre sai voando do pacote de arroz quando ele está muito velho e normalmente também a gente encontra as lagartinhas dele lá, tá? Então, são vários tipos aí, principalmente dessas ordens, então, tá? Que são das borboletinhas, mariposas e também coleópteros aí, que estão bastante presentes em grãos armazenados. Médico legal, olha, tá ligado à violência ou homicídio, então, deliberado, né? Anafilaxia causada pela ferroada de abelha, acidente de trânsito causado pela desatenção, né? Que é a evasão de insetos, casos de maltratos, então, a criança, laudos em dias, o laudo sai em dias de privação de higiene, feita pela função de idade das larvas, como a gente falou, presente em fraldas, roupas de cama. Entorpecentes, determina a origem de pacotes de maconha, por exemplo, né? Os insetos ali que foram retidos no meio daquela moagem e depois eles prensam, né? Como se fossem uns tijolinhos e esses pedacinhos de insetos vêm no meio, então, da droga, né? Então, através da distribuição geográfica desses insetos, acaba-se, então, sabendo, então, de onde, qual é a origem, então, desses entorpecentes. Local da morte, né, que pode se descobrir, distribuição geográfica e hábitat natural daquele inseto, biologia das espécies coletadas na cena da morte, é possível verificar o local onde a morte ocorreu. Exemplo, certas espécies de díptero da família Calliforide, encontradas em centros urbanos, como eu falei para vocês, né? Então, já se leva em conta que se eu achar a maioria dessas Calliforide, normalmente o corpo deve ter sido removido do local de onde foi assassinado. Associações dessas espécies a corpos encontrados em meio rural sugere que a vítima tenha sido morta no centro e levada, então, para o ponto onde foi encontrada. Modo da morte, drogas e tóxicos, tá? Então, o modo da morte também pode ser sendo descoberto ou decifrado a partir da fauna entomológica que a gente encontra também. Por quê? Então, se a gente... Ai, só um pouquinho, Elaine, que a minha bateria acho que está acabando. Só vou pegar minha bateria aqui. Elaine, vou fechar e vou voltar depois, porque eu vou ter que pegar um T, menina, tá longe de mim aqui, tá? Tá bom, professora, fica tranquilo. Tá bom. Daí é o mesmo link? Isso, no mesmo link, tá? Até já. Tá bom, daqui a pouco eu entro.
Tá bom, beijo. Tchau, até daqui a pouco.